Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, diplomacia ambiental. Embaixador, quem é o grupo que está desenvolvendo o projeto Diplomacia Ambiental e como ele pode ser útil no esclarecimento da política ambiental? A política ambiental do governo brasileiro continua sob pressão de diversas fontes no exterior. Vimos na semana passada decisões do Parlamento Europeu aprovando uma emenda pela qual se diz que o acordo, se não for modificado, não será ratificado pelo Parlamento. Vimos projetos de leis apresentados no Parlamento do Reino Unido para tornar ilegal para as grandes empresas o uso de compra de commodities que apresentem risco florestal, e outros parlamentos na Europa continuam a colocar restrições a produtos brasileiros. As políticas econômicas na Europa e nos Estados Unidos para a reconstrução da região e do país americano depois da pandemia, caso o Biden vença, inclui de maneira muito forte a política ambiental. Assim, é importante que nós examinemos maneiras de evitar que essa pressão externa e essas medidas prometidas possam acarretar prejuízo para os interesses econômicos e financeiros e comerciais brasileiros. O Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, junto com um grupo de professores da USP, está desenvolvendo um projeto denominado Diplomacia Ambiental, pelo qual está sendo feito um levantamento de todos os compromissos assumidos pelo Brasil nos acordos de meio ambiente e mudança de clima, assinado desde 1992, quando aconteceu a Eco 92 no Rio de Janeiro. E, paralelamente a isso, está se analisando o grau de cumprimento desses compromissos pelo Brasil e como esse cumprimento foi feito. Esse trabalho pode ser útil para o esclarecimento objetivo, transparente das ocorrências aqui no Brasil em relação à Amazônia e à política ambiental. O foco da política, da crítica política ao Brasil está na Amazônia. A Amazônia é o foco das atenções no exterior, pelo desmatamento, pelas queimadas e pelo garimpo ilegal e pelo tratamento dispensado às comunidades indígenas, como percebido no exterior. Em vista disso, esse estudo feito pela USP será muito importante, porque será um estudo objetivo, transparente, não patrocinado pelo governo, nem pelas ONGs. É um levantamento que procura traçar sem qualquer parti-pris, sem qualquer preconceito, a realidade da política ambiental ao longo de todos esses anos. Isso é muito importante porque o Brasil, em algum momento, o governo brasileiro, em algum momento, vai ter que se dobrar ao pragmatismo e reconhecer que, se não houver uma mudança na posição política em relação à política ambiental e em relação à Amazônia, as consequências virão. Não se trata de uma campanha movida no exterior contra o Brasil, mas uma reação no exterior ao que está acontecendo aqui no Brasil, já que a política ambiental é um tema global, interessa a todos. E o Brasil precisa recuperar a sua credibilidade para defender esses interesses concretos. Sair da posição defensiva e apresentar medidas concretas para combater as medidas ilegais que estão ocorrendo na Amazônia vai ser um passo muito importante. A criação do Conselho da Amazônia foi um passo na direção correta,
para restabelecer o fundo amazônico da Noruega e da Alemanha e para tomar outras medidas com foco no meio ambiente e na proteção do Amazonas. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, como os estudos têm explicado as alterações neurológicas observadas em pacientes com a Covid-19? Desde o início da pandemia de Covid-19, tem sido crescente o número de manifestações neurológicas associadas a essa condição. Mas até o momento ainda está pouco claro se essas manifestações neurológicas são efeitos diretos da invasão do sistema nervoso central pelo vírus ou se são decorrentes da resposta inflamatória e da resposta imunológica montada contra o vírus. Um estudo realizado em Hamburgo, na Alemanha, e publicado na revista Lancet Neurology dessa semana, traz um pouco de luz para esclarecer esse dilema. Os pesquisadores estudaram materiais coletados em estudos de necrópsia de 43 pacientes que faleceram com Covid-19 naquele país, em hospitais e lares para idosos, e fizeram um estudo detalhado da neuropatologia, dos achados, das lesões neurológicas associadas ao Covid-19. E quais os resultados que eles encontraram? Os pesquisadores encontraram lesões isquêmicas cerebrais em 14% dos pacientes que faleceram com Covid. E encontraram ainda evidências de uma reação inflamatória envolvendo o tronco cerebral e o cerebelo em até 79% desses pacientes que vieram a falecer com Covid-19. Os pesquisadores encontraram evidências de fragmentos do próprio vírus em 53% dos pacientes, mas de forma interessante não havia uma relação entre a presença do vírus no sistema nervoso central e a severidade, a gravidade das alterações neuropatológicas. Em resumo, esses achados comprovam que as alterações neurológicas são comuns em pacientes com Covid-19, mas sugere claramente que esse envolvimento do sistema nervoso central não é decorrente de uma ação direta do próprio vírus, e sim de uma reação inflamatória e imunológica montada contra a infecção. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Professor Lotufo, hoje a sua coluna será referente a um e-mail que o senhor recebeu? Vou ler para vocês hoje um e-mail que eu recebi de uma estudante de medicina no dia 6 de outubro. Dr. João Paulo, o senhor mudou completamente a minha visão sobre as drogas na pediatria. O primeiro contato que tive com o senhor foi em uma palestra no 16º Congresso Brasileiro de Pneumologia, que ocorreu em novembro do ano passado em Maceió. Durante sua palestra, eu entendi a magnitude do problema das drogas na pediatria, problema que eu via com frequência na população, mas não conhecia detalhes científicos. Após o congresso, solicitei um dos livros que o senhor mostrou na palestra, Álcool, Tabaco e Maconha, Drogas Pediátricas, e esse livro me impulsionou ainda mais nas pesquisas. Falei com meus colegas e professores de trabalho, alertei a importância do assunto tratado e, muito feliz, entreguei um segundo exemplar para um colega que ganhou no sorteio feito lá na nossa faculdade, na certeza de que a semente do combate às drogas no público pediátrico estava sendo plantada em outro futuro médico. Lembro-me que um dia, acompanhando meus familiares em um jogo de futebol em nossa pequena cidade de Aracaju, não consegui tirar a atenção de jovens adolescentes e crianças que consumiam álcool livremente em um ambiente que deveria ser de diversão sadia. Enquanto acadêmica, prontamente falei com meu professor de saúde pública, Dr. Walter Marcelo Carvalho, meu amado professor, médico pediatra, gestor público, apaixonado pela saúde pública e ferrenho combatente do álcool e outras drogas. Poucas foram as aulas desde meu primeiro período na universidade que meu professor não nos alertou sobre o perigo das drogas e que fraternalmente nos exortou como um pai para que não usássemos e que a gente pudesse assumir nosso papel de combate como futuros médicos.
Com lágrimas nos olhos, há menos de um mês participei do sepultamento do meu amado professor, que faleceu vítima de Covid-19. Entretanto, seu legado, seu amor inestimável pela saúde, nunca sairão do meu coração. Infelizmente, ele não poderá mais me orientar e caminhar comigo na luta contra as drogas em nosso estado. Entretanto, eu, Ilka Pereira Prado da Silva, questiono se não há qualquer tipo de produção científica, projeto ou qualquer conhecimento na área em que o senhor indique a minha participação ou até me acolha. Eu ficaria lisonjeado em podermos adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Em meio ao meu 4º ano de medicina, aspiro fortemente à pediatria, inclusive quero ter no combate às drogas uma das minhas principais pautas. Sei que ainda há muito em que preciso crescer, melhorar e aprender, por isso esse e-mail está sendo enviado para o senhor, pela grande referência que o senhor é em nosso país, e seria uma honra receber um feedback. Agradeço a atenção, todo o serviço que o senhor tem feito pela população brasileira, gentilmente, Ilka Pereira Prado da Silva, acadêmica de Medicina da Universidade de Tiradentes, Aracaju, 6 de outubro. Professor Lotufo, que resposta foi dada à estudante a partir do e-mail encaminhado? Ilka, você já está no grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós vamos fazer muita coisa, já te respondi com muitas ideias. Parabéns pelo seu professor, que ele seja uma referência aí na sua caminhada em relação à prevenção de drogas. Vamos trabalhar cada vez mais nesse assunto e para a população que está nos ouvindo, abram o site do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br, e lá tem uma mensagem para vocês para o Dia da Criança. Veja com seus filhos ou com seus netos e um grande abraço a todos. Eu, Simone Lemos, ouvi o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, o senhor hoje aborda os debates da eleição americana. Na última semana, ocorreu nos Estados Unidos o debate aos candidatos a vice-presidente, Kamala Harris, pelo Partido Democrata, e Mike Pence, pelo Partido Republicano. Antes já havia acontecido o debate entre Donald Trump e Joe Biden. Esse debate, aliás, foi caracterizado por uma atitude bastante ofensiva do presidente Trump em relação ao moderador, em relação ao seu oponente, o que não caracteriza propriamente um debate democrático. Nos Estados Unidos existe a tradição do debate entre os candidatos à presidência e os candidatos à vice-presidência. Esses debates são muito elucidativos, porque mostram as posições que os candidatos têm a respeito de diversos temas que constituem objeto da agenda internacional e nacional do país. O que nós temos hoje nos Estados Unidos é uma situação praticamente inédita no contexto da democracia americana ao longo de mais de 200 anos. Vale lembrar que a Constituição americana é do final do século XVIII, é de 1776, depois foi acrescentada uma Declaração de Direitos, e esta Constituição prolongou-se ao longo do século XIX com várias emendas e ao longo do século XX. O que vale ressaltar é que a democracia americana sempre foi uma democracia extremamente sólida, baseada no reconhecimento da diversidade, fundada na existência da divergência, da oposição de pontos de vista e no reconhecimento da legitimidade do antagonista. Ou seja, o candidato de um outro partido não é um inimigo, mas é simplesmente um adversário. O que tem havido na política americana há já algumas décadas e foi brutalmente precipitado durante o governo do presidente Donald Trump foi a transformação da política norte-americana numa espécie de guerra, numa espécie de disputa entre amigo e inimigo. O fato de o presidente Donald Trump declarar que os votos pelo correio, que constituem uma tradição da democracia norte-americana, não serem válidos e que ele poderá não reconhecer a legitimidade de uma derrota, é extremamente grave para o jogo democrático.
E é grave para o jogo democrático porque a democracia pressupõe que haja regras claras, limpas e que o derrotado reconheça a vitória daquele que se sagrou vitorioso nas urnas. E o fato de alguém não reconhecer esta vitória significa uma espécie de fratura nas regras da democracia. Aliás, o desrespeito ao oponente, a negação da liberdade de imprensa, o uso sistemático de fake news, de mentiras, como fez o presidente Trump no último debate, foi uma marca registrada naquele debate e tem sido uma marca registrada em toda a sua campanha. Esta é uma outra forma de perverter o jogo democrático. Professor Amaral, o que isso representa? Isso tudo nos revela algo muito importante, algo que a eleição norte-americana de 2020 será um vetor fundamental para a democracia daquele país, altamente consolidada, que constitui o exemplo para o restante do mundo, e para a democracia dos demais países. Uma vitória de Donald Trump será negativa para o processo democrático, para a consolidação da ideia de que a democracia pressupõe tolerância, pressupõe divergência, pressupõe confiança, pressupõe a ideia de pontos de vista antagônicos que possam conviver em harmonia. Tudo isso está em risco com a eleição de Donald Trump. Como também há um risco bastante sério sobre o posicionamento de Trump em relação ao apoio a governos de extrema-direita no restante do mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi Alberto do Amaral Júnior, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.